Graça e paz, irmãos. Um bom dia, um bom domingo a todos. Vamos orar para o início da nossa escola bíblica dominical. Quero agradecer você que acordou cedo e que abre as portas da sua casa para aprender mais um pouco da palavra do Senhor. Nós estamos numa campanha de jejum desde ontem à meia-noite. Entregamos nosso jejum hoje por volta de meio-dia. Um momento de consagração ao Senhor, consagração ao Deus Todo-Poderoso das nossas vidas. Vamos orar pela vida do Felipe. Felipe Cunha estará ministrando a nossa aula nessa manhã. Senhor, muito obrigado pela vida do Felipe, Pai. Pedimos que Deus use o teu servo para edificar as nossas vidas e para nos confrontar com o teu poder. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Bom dia, meus irmãos. Então, irmãos, nós vamos iniciar a nossa aula de hoje. Nós vamos ter algumas referências ao decorrer da nossa aula, como foi na última aula de 1 e 2 Samuel, do livro de Samuel. Nós vamos ter essas referências. Então, os irmãos anotem essas referências para mais tarde continuarem essa leitura, se aprofundando mais no conhecer do livro dos reis. Hoje nós vamos estar estudando o livro de Reis. Como nós já vimos há 2 domingos atrás, nós estudamos os livros de Samuel, 1 e 2 Samuel. Hoje estaremos estudando o 1º e o 2º livro dos Reis. Dentro desse livro nós vamos aprender acerca dos reis de Israel, o que aconteceu desde a sua unidade até a sua divisão ali. E nós temos uma palavra muito importante dentro desse livro, que é essa palavra aqui, ó. Corrupção. Os irmãos conhecem essa palavra, acredito que conheçam bem essa palavra. Está em evidência no nosso país há alguns anos, acerca de corrupção, e isso nós vamos ver muito dentro dos reinados de Israel e posteriormente Israel e Judá aí na sua separação. O que nos leva a uma pergunta: qual é o veneno mais sedutor capaz de corromper o cristão nos dias de hoje? Qual seria esse veneno? Qual seria o veneno que ele é capaz de corromper o cristão hoje? Esse termo corrupção, ele é muito ouvido por nós, mas talvez não totalmente entendido. Agora nós vamos ter uma pequena introdução para que nós possamos entender um pouco do contexto. Depois eu vou fazer um pequeno resumo de 1ª e 2ª Reis para que nós possamos ter esse entendimento. Dentro do livro de Reis, principalmente em 1ª Reis, nós vamos encontrar aquele mais famoso, né, se nós podemos dizer assim, entre todos os reis de Israel, que é ninguém mais, ninguém menos que o rei Salomão. Lá em 1ª Reis, vamos comigo? 1ª Reis, capítulo 4, versículo 32 ao 34. A referência vai estar aparecendo aí para os irmãos. A palavra do Senhor, ela vai dizer assim, ó, vamos ler do versículo 32 ao versículo 34. Compôs 3.000 provérbios e foram os seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até ao isopor que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Então aqui nós temos uma descrição do currículo de Salomão. Nós encontramos aqui, ele era um homem sábio, era um escritor, um compositor, um botânico, um biólogo, e era um homem que tinha fama internacional. A fama de Salomão, ela é muito maior às vezes do que nós encontramos aqui, quando vamos estudar um pouco da história, né? Ver as histórias de outras nações que coexistiam naquela época ali juntamente com Israel. Nós vamos ver alguns relatos sobre essa sabedoria de Salomão. Então, quando a Bíblia nos diz aqui que
eram enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Nós vamos ver a grandeza da sabedoria dada por Salomão. Nós conhecemos a história, sabemos que essa sabedoria ela é advinda do Senhor. Salomão, ele era um dos homens mais sábios do mundo, mas infelizmente sabemos que Salomão vai se perder aí para a idolatria. Lembra da pergunta que eu fiz? Qual seria o maior veneno dentro da vida do cristão? O maior veneno ele pode ser o trabalho, dinheiro, bens, passeios, família, sexo, drogas, entre outras coisas. A gente acha assim, drogas ou sexo ou outra coisa não pode ser o veneno dos cristãos, né? Não deveria. Mas nós sabemos que nesse mundo gospel que tem se instalado, isso tem se tornado cada vez mais comum entre os cristãos, ou pelo menos os pseudo-cristãos, né? Salomão ele foi um dos escritores que escreveu grande parte dos Salmos e também dos Provérbios. Nós vamos ver uma grande leva dos Salmos, assim como seu pai Davi, sendo escritas por Salomão e também os Provérbios. Seguindo, eu vou deixar aqui na tela para os irmãos verem. Nós vamos subir aqui. Essa imagem que os irmãos estão vendo aí, é da esquerda para a direita, né? Do lado esquerdo nós temos a Jerusalém, como ela era, no tempo do reinado do rei Salomão. E do seu lado direito, os irmãos podem ter uma noção com relação ao templo. O templo, obviamente, não tinha nome Templo de Salomão, né? Era o templo do Senhor, mas por ter sido construído por Salomão, ele é conhecido dessa forma. Inclusive, nós temos lá dentro das curiosidades, um pouquinho sobre esse templo, que vai diferenciar muito de um tal Templo de Salomão, que fica ali em São Paulo, que é bem diferente com relação ao Templo de Salomão dito aqui na Bíblia, que na verdade não é o Templo de Salomão, é um templo do Senhor, mas leva o nome Templo de Salomão porque foi construído por ele. Então nessas imagens nós temos a Jerusalém como ela era, e do outro lado um pouquinho do templo aí como ele era, bastante ouro, joias preciosas, madeira de alto padrão, e foram exigências aí, tudo certinho, né? O Senhor passou tudo como Ele queria. Agora, irmãos, nós vamos voltamos aqui, nós vamos ter uma visão panorâmica acerca do livro dos reis. Aqui, como eu disse, nós vamos ver 1ª e 2ª Reis. O autor, algumas informações básicas. O autor, ele é desconhecido. Aqui os irmãos vão ver uma duplicidade, tanto no autor quanto na data, porque há algumas opiniões com relação aos estudiosos de teologia. Então nós temos, alguns acreditam que o autor ele é desconhecido e outros que é um historiador. Não deixa de ser uma pessoa desconhecida. O ano, alguns teólogos vão datar de 970 a 560 a.C. e outros vão fazer esse período um pouquinho menor, 560 a 550 a.C. Então nós temos essas duas datas aí aproximadas, nós podemos fazer uma síntese aí delas e entender que foi escrito dentro desse período aí. O alvo é descrever a história política do reino dividido. Então, o alvo dos dois livros, o primeiro vai mostrar o reinado de Salomão, a sua queda pela idolatria, e no segundo livro nós vamos ver o exílio e tudo mais aí acontecendo dentro de Israel e Judá, já divididos. Vamos ver também os versículos chaves. Vamos ler? As referências vão estar aparecendo aí. 1 Reis 3:9. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler lá? Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Esse é o versículo-chave de 1 Reis. E o versículo-chave de 2 Reis está lá no versículo 13 do capítulo 17. De acordo com a referência, 2 Reis, versículo 13, capítulo 17. A palavra diz assim, ó. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos,
segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Então nós temos esses dois versículos aqui, sendo versículos chaves, tanto de 1 Reis quanto de 2 Reis. Assim como a palavra-chave de 1 Reis é a unidade, é um reino unido, e em 2 Reis a palavra-chave vai ser divisão, porque nós vamos ver essa separação entre os dois reinados. Nós vamos ver isso mais à frente para entendermos mais profundamente. Nós vamos ver aqui também um esboço. No esboço, irmãos, nós vamos entender um pouquinho como é dividido 1 Reis e 2 Reis. Então vamos lá, de acordo com a referência que os irmãos vão ver aqui. Então, do capítulo 1 ao capítulo 11 de 1 Reis, nós temos o reinado de Salomão, a grandeza de seu reinado, a construção do templo, a sabedoria de Salomão e a sua apostasia. Do capítulo 12 de 1 Reis até o capítulo 17 de 2 Reis, nós vamos ter o reino sendo dividido. Nós vamos ver essa divisão ocorrendo no reino. Então entra estabilidade, divisão, guerras e a disciplina dada por Deus. E aqui no finalzinho de 2 Reis, do capítulo 18 ao capítulo 25, nós vamos ver o reino sobrevivente, tendo tristeza, instabilidade, desolação e destruição. Nós vamos ver uma correlação muito grande entre Reis e o livro de Crônicas. Mas isso, os irmãos vão reparar que haverá algumas correlações. Mais à frente nós vamos falar sobre alguns reis. Eu só vou trazer as referências no livro de Reis, e o professor do livro de Crônicas vai trazer as suas referências propriamente dito, porque ao estudar a lição, os irmãos vão ver que há referências tanto no livro dos Reis quanto no livro das Crônicas, mas nós vamos trabalhar apenas com o livro dos Reis. Se pudermos colocar Reis em uma sentença, Deus ele preserva o seu povo, disciplinando com o exílio, mas manteve-se fiel às alianças que tinha feito com Abraão e Davi. Então o Senhor aqui, ele preserva o povo. O povo aqui estava passando por uma disciplina. O Senhor avisou através dos seus profetas, mas como nós vamos ver mais à frente, haviam reis bons e reis maus em Judá e haviam reis maus em Israel. E o Senhor ele vai cumprir esse exílio em forma de disciplinar o seu povo, mas ele mantém-se fiel à aliança que foi feita a Abraão e a Davi. Resumindo, irmãos, 1 Reis, nós vamos ver o final, já vimos o final de Samuel. Há um final aí dos juízes lá em Samuel, o início de uma monarquia, como nós vimos. Então, os reis que temos aqui iniciais, dados por Saul e posteriormente por Davi, e o sucessor de Davi, que é o seu filho Salomão. Nós já vimos que Salomão ele vai construir o templo, sabemos que Salomão foi um homem sábio, porque essa sabedoria ela foi vinda dos céus. Salomão ele atraiu outros reis, atraiu outros impérios, chamou a atenção para si, e ao longo desses 22 capítulos nós vamos ver o surgimento dos profetas. Lembra que lá em Samuel ele institui a escola dos profetas, ele dá abertura, início a essa era de profetas também. Nós tínhamos os sacerdotes, tínhamos os juízes que exerciam esse papel, e agora nós vamos ter os profetas. E dentro desses 22 capítulos de 1 Reis, nós vamos ter um profeta que ele vai se destacar no livro, que é o profeta, vamos ver se os irmãos conhecem, profeta Elias, exatamente, a criança ali respondeu o que eu ouvi ali do ladinho. E nós vamos ver o profeta Elias usando de fé, coragem, apesar ali, né, de ter esse problema com Jezabel, de ter esse medo, mas nós vamos ver o profeta Elias agindo com coragem, com fé, indo contra os profetas de Baal. E Elias ele vai realizar alguns feitos, nós vamos ver isso mais à frente, mas resumidamente 1 Reis vai tratar do reinado de Salomão, construção do templo, queda de Salomão, feitos de Elias como profeta do Senhor. Resumindo o segundo livro dos Reis, o período de divisão
entre o reinado do norte e o reinado do sul. Nós vamos ver mais à frente alguns mapas sobre essa questão. O primeiro nós vamos ver a queda de Samaria. No segundo nós vamos ver a queda de Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor. Ainda com a derrota de Jerusalém, o livro ele vai trazer grande significado para os cristãos. Nós vamos ver a viúva com relação à multiplicação do azeite e da farinha pelo profeta Elias. Naamã, que fora curada de lepra após mergulhar 7 vezes no rio, como orientou o profeta Eliseu. Nós vamos ver grandes feitos também no segundo livro de Reis, apesar de termos essas derrotas. E lembrando, irmãos, assim como eu falei no livro de 1º e 2º Samuel, o livro dos reis é um livro só, mas ele vai ser dividido para facilitar a organização. Assim como foi com Samuel, quando foi feita a tradução, o número de caracteres de letras aumentou muito, então foi necessário fazer a divisão entre 1º e 2º Samuel, assim como acontece com o livro dos reis. Então nós temos 1º e 2º Reis para ver essa divisão e melhor organização. Era um livro só, mas ele é dividido para se ter uma melhor organização. Vamos ver alguns mapas de Israel? Vamos analisar como era Israel ainda nas suas tribos e depois no Reino Unido. Vamos comigo? Eu vou maximizar a tela também mais uma vez, para ficar mais fácil dos irmãos acompanharem. Vamos lá? Aqui nós temos as 12 tribos de Israel, nesse primeiro mapa, como os irmãos podem ver. Então nós temos aí Aser, Naftali, Manassés, Gade, Ruben, Efraim, Judá, entre as outras 12 tribos de Israel, e como elas estão separadas aí na terra prometida, né? E vamos ver como elas estão separadas aí na terra. Nós temos os famosos filisteus, moabitas, o povo de Edom, os arameus, ao entorno das 12 tribos. Posteriormente, vindo com Saul e Davi, que foram ungidos por Samuel, exatamente, nós temos agora o Reino Unido, o Reino de Israel como um só, tendo todas as 12 tribos seus súditos e Jerusalém sendo a sua capital. Então, como os irmãos podem ver aí no mapa, nós temos o reinado todo unido. Tínhamos antes, vamos voltar lá, as 12 tribos de Israel, mas agora com a introdução do reinado, lembra? Saímos da teocracia e agora estamos entrando no reinado, através da monarquia. Temos aqui o Reino Unido. Vamos voltar aqui para mim? Israel vai de um reino unido para um reino dividido. A divisão do reino ela vai acontecer no ano 935 a.C. Houve a cisão. A cisão é a divisão do povo de Israel, dividindo assim as 12 tribos em 2 reinos distintos. O reino do sul incluía as tribos de Judá e Benjamim, e o reino do norte incluía as demais 10 tribos, e foi marcada pela instabilidade do trono. Então, reino do sul, Judá, pela tribo de Judá e Benjamim, e reino do norte, pelas demais tribos, aonde a sua capital era Samaria, no norte, e Jerusalém, no sul. Vamos ver de novo o reino dividido? Vamos ver como é que funcionou esse mapa aqui agora? Vamos lá? Como os irmãos estão vendo aí, agora nós estamos com o reino dividido. Lembra do primeiro mapa que nós tínhamos o Reino Unido, colocando todas as tribos ali? Agora nós temos um reino dividido e o mapa muda um pouquinho. Nós agora temos uma introdução de tribos árabes lá mais ao sul. Estão vendo ali embaixo? Perto do reino de Edom, estado dos filisteus. Agora nós temos as tribos árabes ali entrando. Lembra a diferença? Que tinha uma diferença no mapa entre o mapa antigo e agora o mapa novo, com a divisão do reino. Nós temos agora o reino de Israel na parte norte, onde se encontra Samaria, Betel, Siquém, Jericó, e o reinado do sul, onde nós encontramos a capital Jerusalém, o Hebrom, Berseba e Laques. Então, irmãos, como nós podemos ver aí nesses mapas, desde as 12 tribos até o Reino Unido, e a divisão do reino, nós vamos ver algumas mudanças, algumas diferenças
que vão acontecer aí. Para nós termos uma visão panorâmica dos reinados de Israel, eu vou trazer mais uma vez um quadro aqui para os irmãos. Vamos lá? O quadro que os irmãos estão vendo aí, nós vamos ver o Reino Unido, o Reino do Norte e o Reino do Sul. Nós vamos ver com relação a dinastias, a súditos, monarquias, profetas, sacerdotes e a idolatria, como funcionava quando era um Reino Unido e depois quando há essa divisão. Iniciando aqui com o Reino Unido, nós temos duas dinastias, a dinastia de Saul e a dinastia de Davi. No Reino do Norte, nós vamos ter 9 dinastias diferentes. No Reino do Sul, nós vamos ter apenas uma dinastia dentro de Judá, ou seja, a sucessão é feita de pai para filho e assim por diante. No Reino Unido, nós vamos ver 2 dinastias, porque nós temos a de Saul e dos seus filhos, e nós temos a de Davi, que vai assumir o trono após a queda de Saul. No Reino do Norte, nós vamos ter 9 dinastias diferentes. O que isso significa? Que não foi dado de pai para filho. Houve uma diferença, ou uma usurpação, ou uma mudança de dinastia e de famílias ascendendo ao trono. E no Reino do Sul, essa dinastia foi apenas uma. Os súditos, como eu já disse aos irmãos, no Reino Unido eram as 12 tribos. No Reino do Norte, com a divisão, com o Reino do Sul, os súditos do Reino do Norte eram as 10 tribos, enquanto no Reino do Sul eram as 2 tribos, Judá e Benjamim. A monarquia, os reis eram fiéis e haviam-se também reis infiéis. Nós vamos ver isso tanto com Saul quanto posteriormente a queda de Salomão, dando introdução aí à idolatria dele. No finalzinho do seu governo, a idolatria sendo introduzida por Salomão. No Reino do Norte haviam apenas reis infiéis. No Reino do Sul funcionava mais ou menos como o Reino Unido. Eram reis fiéis e reis infiéis. Era uma gangorra constante, né? Um rei fiel governava, prosperavam, morriam, o seu filho assumia, era um rei infiel e Judá ali perecia. Com relação aos profetas, no Reino Unido, eles atuaram junto aos reis. No Reino do Norte, eles atuaram contra os reis. Alguns abandonaram a Deus para agradar aos reis. Nós vamos ver isso acontecendo principalmente com os profetas de Baal, no Reino do Norte, contra quem Elias vai brigar ali, vai contra. E no Reino do Sul, atuaram confrontando os reis. Então a gente vê uma diferença, né? Os profetas atuando junto com os reis no Reino Unido. Aí nós vemos aqui no Reino do Norte e no Reino do Sul os profetas atuando contra os reis, né? Atuando contra os reis. Os sacerdotes no Reino Unido eles serviam a Deus no templo. No Reino do Norte serviam ao rei de Israel e desprezavam a Deus. No Reino do Sul serviram ao Senhor no templo. Com relação à idolatria, nós vamos ver no Reino Unido essa idolatria presente na vida de Salomão. No Reino do Norte, a Baal e a Astarote são os principais desses deuses sendo idolatrados. No Reino do Sul dependia do rei. O povo praticava ou não a idolatria, a depender do rei. Vamos voltar aqui para mim? Agora nós vamos ver acerca de alguns reis de Judá. Nós vamos ver aqui alguns nomes que eu acredito que os irmãos conheçam. Asa, Josafá, Joás, Ezequias, Josias. São alguns dos reis do Reino do Sul, do Reino de Judá. Vamos falar um pouquinho sobre o rei Asa? Nós vamos ver acerca do rei Asa lá no capítulo 15 de 1 Reis. Depois os irmãos em casa podem ler, discorrer o capítulo 15, eu vou deixar a referência. O rei Asa, ele acabou com a idolatria e a prostituição cultural. Ele trouxe os objetos consagrados de volta à casa do Senhor. E Asa, ele permanece fiel a Deus. O segundo rei que nós vamos falar é o Josafá. A sua referência está lá em 1 Reis, no capítulo 22. Depois os irmãos discorram em casa acerca do rei Josafá. Ele seguiu os caminhos de seu pai Asa, terminou o que o pai começou a fazer e permaneceu fiel a Deus. Seguindo, nós temos o rei Joás.
Está lá em 2 Reis, os irmãos vão pegar a referência no capítulo 12. Lendo o capítulo 12 de 2 Reis, os irmãos vão ver acerca do rei Joás. Ele fez o que era reto perante o Senhor, fez reformas financeiras para que o templo pudesse ser reparado, entregou os objetos consagrados ao Senhor para o rei da Síria. O rei Ezequias está lá em 2 Reis, do capítulo 18 ao capítulo 20, falando um pouquinho sobre ele. Seguiu a Deus de tal forma que após ele nenhum rei foi igual com relação a essa fidelidade a Deus. Quebrou as serpentes de bronze que Moisés fez no deserto e permaneceu fiel ao Senhor até o fim do seu reinado, da sua vida. O nosso último rei que nós vamos falar é acerca de Josias. Está lá em 2 Reis, capítulo 22 ao capítulo 23, nós vamos encontrar o reinado do rei Josias. Ele seguiu os caminhos de Davi, reparou o templo mais uma vez, recuperou a lei, renovou a aliança, reformou a nação e permaneceu fiel ao Senhor. Então nós temos esses 5 reis do Reino do Sul e nós vemos que eles foram fiéis ao Senhor, permaneceram fiéis ao Senhor. Os irmãos têm as referências, depois discorram acerca desses reis para que os irmãos tenham um melhor entendimento acerca do seu período de reinado desses 5 reis do Reino do Sul. Agora nós vamos ver algumas curiosidades acerca do livro dos reis. A primeira curiosidade é que o livro dos reis ele vai citar outros livros. O autor dos reis, ele provavelmente foi um grande pesquisador, por isso que alguns teólogos vão dizer que era um historiador, o escritor do livro. Provavelmente consultou muitos livros para escrever a sua obra. Nós vamos ver algumas fontes aqui. Vamos abrir em 1 Reis, no capítulo 14. Nós vamos ler 2 versículos que vão nos mostrar a consulta desse escritor a outros livros. Nós vamos ver as crônicas de Salomão, crônicas dos reis de Israel e as crônicas dos reis de Judá. Vamos seguir a referência aqui, 1 Reis 14, nós vamos ler o versículo 19 e o versículo 29. Versículo 19. Quanto ao mais, atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Versículo 29. Quanto ao mais dos atos de Roboão e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Então aqui nós vamos ver que esse autor ele fez essas consultas em outros livros para poder escrever o livro dos reis. A segunda curiosidade é que apesar do livro de Reis mostrar a idolatria através de Salomão, a divisão do reino, o exílio através do rei Nabucodonosor da Babilônia, o Senhor ele sempre se mantém fiel e o livro ele enfatiza essa fidelidade de Deus. Na história dos reis de Judá e de Israel, uma lição é enfatizada. Não há sucesso na vida longe da palavra de Deus e de uma caminhada de fé com Ele. Vamos abrir lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, de acordo com a referência que os irmãos estão vendo. Amém? Hebreus 11, 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém. Então, o livro ele vai enfatizar isso, que o sucesso do rei dependia de como ele era voltado, para o que o seu coração estava voltado. Se era para o Senhor, nós vamos ver a fidelidade de Deus com o seu povo, mesmo em meio ao cativeiro. Também é um livro que inicia o destaque dos profetas. Nós vamos ver principalmente Elias e Eliseu. Eles são os precursores do movimento profético ali naquela época, que culmina nos profetas escritores. Esses se caracterizam pela denúncia contra o povo e o anúncio do juízo de Deus.
Eliseu, ao suceder Elias, pede: me toque por herança porção dobrada do seu espírito. Isso nós vamos ver nessa referência de 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Nós vamos ver 3 milagres de Elias que praticamente se repetem com Eliseu, como se comprovando desfrutar do mesmo espírito de seu discipulador, de seu mestre, né? Como Elias ensina a Eliseu. Vamos ver algumas referências. A primeira é: multiplicou o azeite de uma viúva. Nós vamos ver aqui 2 referências. Em 1 Reis é com relação a Elias e em 2 Reis com relação a Eliseu. Os irmãos podem ler aí em casa. O segundo é que ressuscitou um menino. Em 1 Reis nós vamos ver a relação com Elias e em 2 Reis com Eliseu. E o terceiro milagre, abriu o rio Jordão. Em 2 Reis, no capítulo 2, versículo 8, nós vamos ver acerca de Elias e decorrendo, nós vamos ver no versículo 14 acerca de Eliseu. Então esses 3 milagres foram praticamente iguais, tanto de Elias quanto de Eliseu. A quarta curiosidade é exatamente sobre o templo. O Templo de Salomão era uma das maiores estruturas em Israel naquele tempo, mas não seria muito grande nos padrões atuais. O templo ele media 27 metros de comprimento por 9 metros de largura. Nós vamos ver essa referência lá em 1 Reis, no capítulo 6, do versículo 2 ao versículo 38. Muito diferente do atual templo de Salomão que existe em São Paulo, que é uma construção enorme. A gente fica pequenininho do lado daquele templo, né, dito Templo de Salomão, que tem uma estrutura muito maior do que o templo real aqui construído pelo rei Salomão, que tinha 27 metros de comprimento por 9 metros de largura. Mais ou menos quase um tamanho de um terreno atual, né, que é 15 por 30 ou 12 por 24. Esse templo tinha 27 por 9. Outra curiosidade era a alimentação. Salomão comia. Era necessário matar, irmãos, os irmãos terem uma noção, 30 bois todos os dias, além de quantidades de outras comidas, para alimentar todas as pessoas que comiam à mesa de Salomão. A gente vai ver essa referência lá em 1 Reis, no capítulo 4, no versículo 23. Vamos ler? 1 Reis, capítulo 4, versículo 23. Diz assim, 10 bois cevados, 20 bois de pasto e 100 carneiros, afora os veados, as gazelas, os corços e aves cevadas. Então eram necessários 30 bois para alimentar todos que comiam à mesa de Salomão. Seria o equivalente a 120 mil sanduíches por dia. Era comida, era muita comida, o povo era crente mesmo. E também uma relação com o rei Acabe. Fora da Bíblia, a menção mais antiga do rei de Israel é do rei Acabe, né? Fora a leitura bíblica, o rei Acabe vai ser citado em uma outra história. Nós vamos ver acerca do rei Acabe em 1 Reis, no capítulo 20, do versículo 1 ao 43. Nós vamos ver acerca do rei Acabe no monumento assírio, que comemora uma batalha. Informa que Acabe contribuiu com 100 mil soldados e 2 mil carros, formando uma aliança de países para lutar contra os assírios. Então, existe esse monumento assírio informando essa contribuição do rei Acabe, formando aliança com outros países para lutar contra o rei assírio, que nós sabemos que o reino do norte ele vai ser sitiado pelo reino assírio primeiro. Judá permanece intacta, de pé, preservada, e depois vem o rei Nabucodonosor. Vamos ver algumas doutrinas. Nós vamos estudar acerca de 3 doutrinas que nós encontramos aqui no livro dos Reis. A primeira doutrina é com relação à história deuteronomista. Nós vamos ver uma errônea interpretação acerca da visão retributiva de Deus, onde os homens conseguiam coisas pelas boas obras que eram praticadas, quando na verdade a misericórdia de Deus na história e sua soberania, o qual domina a graça desde o princípio. Em Reis conseguimos ver essa misericórdia e graça mesmo
mesmo no exílio. Então essa doutrina deuteronomista, onde as boas obras salvam, as boas obras acarretam a essa troca de justiça retributiva de Deus, quando na verdade tudo é baseado em graça e misericórdia, como nós encontramos aqui no livro dos Reis. A segunda doutrina que nós encontramos no livro dos Reis é o caráter de Deus. Nós vamos ver muito disso, muito com relação ao caráter de Deus, como nós vimos já nos livros anteriores. Deus se mostra santo, abominando toda forma de idolatria. É fiel ao manter preservada a dinastia de Davi, mesmo com a infidelidade de seus descendentes. É um Deus soberano que garante a sua vontade, mesmo mediante os pecados e o castigo de Israel. Então nós vemos o caráter de um Deus santo que abomina a idolatria, mantém a dinastia de Davi mesmo com o pecado, e ele se mantém soberano mesmo diante do exílio e do castigo de Israel. E a terceira doutrina que nós vamos ver aqui é a unidade no culto, essa importância de estarmos juntos. Já estamos há muitos meses, se eu não estou enganado, né? Março, abril, maio, junho, estamos em julho, quase 5 meses, estamos 4 meses, né, completos aí, sem podermos estar no templo, em comunidade, adorando ao Senhor. E o livro dos Reis ele vai nos trazer isso, a importância da unidade do culto, a ênfase em centralidade do culto em um templo e práticas comuns, abominando outros templos e a idolatria, o que levou à queda de diversos reis, como podemos ver os exemplos nesses livros, né? 1º e 2º Reis, e também em Crônicas, ressaltando assim a importância do culto e a unidade entre o povo de Deus. Então aqui no livro dos Reis nós vamos encontrar isso, que há necessidade de uma unidade do culto, onde unidos praticam ali a adoração em comunidade no templo. Saindo agora das doutrinas, nós vamos fazer uma correlação entre Reis e o Novo Testamento. Nós vamos ver algumas citações acerca de alguns personagens aqui no livro de Reis. Você conhece os últimos versículos do Antigo Testamento? Não? Vamos ler comigo? A referência vai estar aqui. Malaquias. É só ir lá em Mateus e voltar um pouquinho. Vamos ler do capítulo 4, do versículo 5 e o versículo 6. Malaquias, capítulo 4, do versículo 5 ao versículo 6. Diz assim, ó: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com a maldição. Vamos ver isso no Novo Testamento. Nós vimos aqui a profecia do profeta Malaquias e essa influência que vai se concretizar nos leva ao último ponto do nosso estudo de hoje, que é o correlacionamento entre o livro de Reis e o Novo Testamento. Nós vamos ver Reis aqui no Novo Testamento. Os irmãos vão ver algumas referências, a qual nós não vamos ler todas, mas nós vamos ver essa correlação. Então, primeiro, João Batista, o Elias que viria pregar o caminho. Nós vamos ver isso nessa referência aqui, ó. Mateus, capítulo 17, do versículo 10 ao versículo 13. E em Lucas, no capítulo 1, no versículo 17. A segunda é a transfiguração. Apareceu junto a Moisés e Jesus glorificado. Nós vamos ver isso em Mateus, capítulo 17, versículo 3, com relação a Elias. Em Apocalipse, irmãos, isso aqui é um ponto mais crítico. Em uma das visões vai se entender que Elias será uma das testemunhas ao fim da tribulação, uma das duas testemunhas. A gente vai ver isso em Apocalipse 11, do versículo 3 ao versículo 8. Nós vamos ter esse entendimento melhor com a explicação do pastor no domingo. Nós sabemos que aos domingos o pastor ele tem explanado acerca do livro de Apocalipse. Então nós teremos as visões acerca dessas duas testemunhas. E uma delas
é que possa ser Elias, juntamente com Moisés. Então, Elias no Novo Testamento, nós vamos ver relação com João Batista, o Elias que prega no deserto, na transfiguração ali com Jesus e em Apocalipse. As referências estão todas aqui. E nós vamos ver também algumas características interessantes entre Elias e João Batista. Vou deixar a referência aqui do lado. Então nós temos a característica de Elias e de João Batista. Os irmãos vão ver as referências. Abram aí em casa, eu não vou ler essas referências aqui agora. Então tinham uma aparência rude, tanto Elias quanto João Batista. Havia uma perseguição política muito grande, como eu comentei sobre Elias e Jezabel, e também por Herodes a João Batista. E a unção, Elias vai fazer a unção de Eliseu, e João Batista o batismo de Jesus, ambos no Jordão. Então nós vamos ver essas referências com Elias e essas referências com João Batista, que faz essa correlação entre as suas características durante os seus ministérios. Então nós temos essa visão dos reis no Antigo Testamento com relação a Elias, o profeta Elias, na vida de João Batista, na transfiguração e em uma das visões com relação ao Apocalipse, e também nas características que haviam entre Elias e João Batista. Os irmãos leiam essas referências que são muito interessantes de vermos acerca dessas características correlacionando João Batista e Elias. Agora nós vamos levar a um questionamento. Então, como nós vemos no livro dos reis, o sucesso e o falso sucesso, vemos reis bons e reis maus. O livro vai nos mostrar exemplos de bons reis acerca do verdadeiro sucesso. O que os reis de Judá fizeram? O que eles fizeram que era diferente? O que eles fizeram que mostrava essa diferença com relação aos reis bons? Nós estudamos acerca de alguns deles durante a aula. E eu pergunto para você, quais foram as coisas boas que os reis que estudamos de Judá fizeram? Respondeu aí? Mandou mensagem lá no chat. Vamos ver se os irmãos estão acordados aí na aula. Quais foram as coisas boas que os reis de Judá, do Reino do Sul, alguns deles fizeram? Isso nos mostra que existe um verdadeiro sucesso. E esse verdadeiro sucesso existe quando esses reis se voltavam, retornavam a Deus. E para a gente fechar, irmãos, para a gente concluir, todos os reis de Israel, seja no Reino do Norte ou do Reino do Sul, tiveram oportunidades de ser fiéis a Deus. Mas sabemos que poucos foram os que aproveitaram essa oportunidade. Os profetas falavam contra eles, falavam que eles seriam perseguidos, falavam que eles seriam exiliados, mas eles não acreditavam. Diante de todos os reis, o padrão de Davi ainda deve ser seguido. Independente do que façamos, devemos buscar um coração segundo o coração de Deus. Amém? Então, na aula de hoje nós vimos acerca do livro de Reis, entendemos um pouco mais, vimos com relação à divisão no Reino do Sul, Reino do Norte, vimos as invasões que aconteceram, vimos os mapas, a diferença do mapa quando o reino era unido para o mapa do reino desunido. Vimos que o Reino do Norte não foi um reino onde quem assumiu o trono era uma pessoa fiel a Deus. O Reino do Sul vivia essa gangorra, Alguns reis eram bons, outros reis eram maus. Mas sabemos que os reis bons sempre voltavam o povo ao servir ao Senhor, ao servir a Deus. E que nós possamos ter esse entendimento que devemos ver sempre o sucesso verdadeiro e não o falso sucesso. Nós vamos ver reis do Reino do Norte que tiveram uma reforma financeira muito boa, uma reforma nacional muito boa, mas eles não seguiam a Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós somos gratos pela Tua palavra.
Somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos mostra, Pai, acerca desses reis de Israel e Judá, acerca das suas falhas, dos seus erros. Nos mostra, Senhor, que para termos um verdadeiro sucesso, para termos um ministério frutífero, devemos sempre estarmos pautados na Tua palavra, devemos estar sempre voltados para o Senhor, voltados com os nossos corações para o alto, para Cristo. E cremos, Senhor, que através do livro de 1º e 2º Reis, através do livro dos reis, nós podemos entender a sua fidelidade, entender acerca do seu caráter, um Deus soberano, um Deus que se mantém fiel, mesmo mediante a exílio, mesmo mediante a pecado, mesmo mediante a idolatria daquele povo, mas o Senhor é um Deus de misericórdia e vai além com a sua graça e tem nos sustentado desde o início de tudo. Somos gratos ao Senhor e queremos, ó Pai, te pedir por esse domingo que o Senhor possa nos abençoar, abençoar os meus irmãos. Estamos com muita saudade, muita falta de estar no templo, juntamente com os outros irmãos, adorando e cultuando em unidade. Mas cremos, Senhor, que em breve poderemos estar retornando, ó Pai, para a unidade, Senhor, juntamente com os nossos irmãos. Por isso, Deus nos guarda, nos protege e seja conosco todos os dias, que possamos estar sempre voltados para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Até o próximo domingo. Provavelmente não serei eu a ministrar o livro de Crônicas, mas os irmãos já estudem. Nós já tivemos muitas referências aqui, então temos bastante conteúdo para os irmãos lerem em casa ao findar da EBD, né? Nós temos um tempinho aí, a EBD normalmente é 1h, 50 minutos, então os irmãos têm esse tempinho após a EBD ainda para ler, pega a referência novamente, anota em casa aí para poder ler posteriormente. Amém. Louvado seja Deus por mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Deus seja louvado pela vida do nosso irmão Felipe. Estamos chegando ao fim da nossa Escola Bíblica. Vamos fazer uma oração encerrando. Em seguida vamos estar lendo o nosso motto desse período. Eu quero convidar você a estar conosco no culto à noite, às 19h. Estaremos estudando aqui o capítulo 9 do livro do Apocalipse. Estaremos estudando aqui a 5ª trombeta, a trombeta da obscuridade. Vamos estar orando ao Senhor, agradecendo por essa manhã e por essa Escola Bíblica Dominical maravilhosa. Senhor, muito obrigado pela vida do teu filho, Pai, que se desgastou durante a semana, preparando essa lição, Deus, que muito edificou a tua igreja. Pedimos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor continue abençoando a vida do Felipe, Pai. Abençoando também a vida da Isabela, a vida do Robledo, dos nossos professores da Escola Bíblica Dominical, Pai. Pedimos, em nome de Jesus, nos dá um domingo abençoado na Tua presença, um domingo glorioso diante de Ti. Senhor, em nome de Jesus, Pai, não nos permita se afastar de Ti, Pai, mas que possamos querer mais e mais estar aos Teus pés. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O motto: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Um bom domingo a todos e até 9h.